estúdio você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesmo? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão, e uma vez eu fui lá. E peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia. Depois eu fui a uma cartomante e imaginei, a me disse várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos. Vamos finalmente falar sobre Clarice Lispector nesse canal? O vídeo de hoje é sobre a última obra escrita pela escritora e uma de suas obras mais famosas, com certeza uma das maiores obras da literatura brasileira. Estou falando de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A Hora da Estrela é basicamente uma novela, é finíssimo, tem pouquíssimas páginas, são 78 páginas, depois tem um pós-fácil aqui nessa edição comemorativa da editora Rocco. Eu li esse livro 2 vezes, para quem quer começar a ler Clarice Lispector. Esse foi meu primeiro livro dela, né? E eu senti um pouco de dificuldade no começo, na minha primeira leitura, porque a gente tem aqui no começo o narrador do livro falando sobre o seu processo de escrever o livro. Eu não gostei dessa parte, porque eu queria ir logo para a história da nossa protagonista, que é a Macabeia. E o narrador parecia que estava enrolando, e aí não chegava logo na história. Fiquei um pouco angustiada. Um sentimento comum entre as pessoas que leem A Hora da Estrela. E depois, na minha segunda leitura, eu parei para prestar mais atenção nesse processo do narrador de escrever o livro. E é uma parte muito importante. Não só a história da protagonista é importante, mas quem conta essa história? Por que conta essa história? A partir de que perspectiva conta essa história? Então são coisas que a gente não pode deixar passar, por isso que mais ou menos metade do livro é esse narrador, Rodrigo SM, que especulam ser aí um alter ego da Clarice, ou uma forma dela se expressar que não seja ela mesma, né, a própria Clarice, mas é como se fosse a Clarice Lispector, as pessoas dizem, né, falando sobre a história desta mulher, que é a Macabeia, que é uma nordestina, uma mulher que migra da sua cidade para o Rio de Janeiro para buscar melhores condições de vida, né? E as pessoas iam muito para o Rio de Janeiro para buscar melhores condições de vida. Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes metrópoles, né? E o Rodrigo SM é um homem que decide escrever a história desta mulher e ele provavelmente vê uma mulher aí na rua e começa a pensar qual seria a história dela, né? Ele sente necessidade de escrever a história dela. Ele é um homem já mais velho, tem uma classe social superior a dela, um homem de classe média alta, tem recursos. Ele decide então escrever a história dessa mulher para conseguir, de certa forma, entender essa mulher e talvez se redimir com essas pessoas as quais ele ignorava. Tem muitas camadas o Rodrigo SM, existem diversos estudos e artigos que falam sobre ele e é extremamente importante a gente pensar, né? Por que ele decide contar essa história e será que tudo que ele conta sobre ela é completamente verdade ou será que tem um pouco do seu preconceito em relação à classe, enfim. O que eu acho mais importante é que o Rodrigo retrata a Macabeia como uma pessoa completamente insossa. Ela é tipo um picolé de chuchu, uma mulher que aceita ter um relacionamento com um cara desgraçado, que é o Olímpico de Jesus. E a Macabeia é essa mulher então que se muda para essa cidade, ela mora em um quarto com mais 3 mulheres, inclusive uma delas, sua colega, né, sua amiga. Ela fura o olho da Macabeia, começa a namorar com o Olímpico, e a Macabeia é aquela pessoa de poucas palavras, muito inocente, muito ingênua. Ela era órfã, né, morava com a tia faleceu,
Então ela vai pro Rio de Janeiro, ela trabalha como datilógrafa, só que ela não sabe nem ler nem escrever direito. O chefe ia demitir ela, mas ficou com dó. E aí ela ouvia sempre a rádio relógio, e ali ela conhecia palavras novas. E ela queria conversar com o namoradinho dela, que era olímpico, né, sobre essas palavras, mas ele não gostava, ele não suportava ela. E ela aceitava porque o que ela tinha mais, né? Então ela é essa mulher que não tem nada na vida a não ser si mesma, só que ela não tem nenhuma consciência de si, né? E essa é uma das coisas mais tristes, na minha opinião, é justamente isso. A Macabeia, ela não tem consciência da sua inexistência. E o último momento, quando ela tem uma consciência de si, é a sua hora de estrela, a hora quando ela brilha, é a hora da sua própria morte. Quando ela percebe que todo aquele futuro, aquela vida que ela poderia ter, na verdade, não passou de um sonho, de uma expectativa, de algo que nunca se realizaria, né? Macabeia precisou ir até uma cartomante para tentar decifrar, saber qual seria o seu futuro. Só que, na verdade, ela não teria futuro algum. O que é triste, né? Não é simplesmente que a Macabeia, ela de certa forma era uma mulher pobre, uma mulher de classe baixa, uma mulher que não tinha condições. Não é exatamente esse o problema dela, né? É claro que eu acredito que às vezes a condição de vida influencia em quem você será, em como você vai se enxergar, em como as pessoas te enxergarão, em como o narrador, por exemplo, enxerga ela. Ok, mas não é exatamente esse o problema, porque a gente tem, por exemplo, em Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, uma mulher que, embora seja pobre, miserável, mora numa favela, não tem o que comer, ela tem consciência de si, ela tem consciência da sua existência, ela tem consciência que aquilo que ela está vivendo é desumano. Ela tem vontade de viver, ela tem vontade de lutar. Inclusive, ela se usa da literatura para viver, para lutar, para existir, para mudar de vida. A Macabeia, pelo contrário, por outro lado, não. Ela não tem essa consciência. O narrador vai dizer que ela era uma maldita e não sabia. Ela não tinha essa consciência de que ela era triste. Por isso que ela achava que ela era feliz. Então, a gente pode estabelecer, obviamente, muitas relações não só com as pessoas que não têm condições, as pessoas mais pobres, não é exatamente sobre isso que eu estou falando, sobre classe social, né? Eu acho que não é nem só isso que o livro retrata, mas existem pessoas que têm boas condições, ao contrário da nossa protagonista, mas que vivem também com essa inconsciência de si, que de certa forma não entendem quem são, a vida passa pelos olhos e as pessoas não veem. Eu acho que é essa a questão principal e eu acho que essa é a tristeza da vida dela. Não é a pobreza, não é a falta de oportunidades, não é exatamente isso, mas o modo como ela não enxergava isso, o modo como ela vivia sem perceber que ela estava viva de fato. Ela se abraçava a si mesma com vontade do doce nada. Era uma maldita e não sabia. Agarrava-se a um fiapo de consciência e repetia mentalmente, sem cessar: eu sou, eu sou, eu sou. Quem era é que não sabia. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá. Ela tem uma frase em que ela dizia: já que sou, o jeito é ser. Ela não tinha essa consciência de quem ela era, o que ela era. Ela simplesmente era. Pois ela nascera para o abraço da morte. A morte que é nesta história o meu personagem predileto. Aqui a gente tem essa fala do Rodrigo SM, que é o narrador. Inclusive ele se coloca o tempo todo na história, dando a sua opinião. De certa forma ele usa a história da própria Macabeia para refletir sobre as suas crises existenciais, sobre as suas reflexões em relação à vida. Então é bem interessante essa relação do narrador com a personagem. Acho que ela não vai morrer porque tem tanta vontade de viver. Então é interessante porque o narrador ele vai construindo a história junto com a gente. Então é como se ele visse uma mulher na rua, em que ele vê que ela tem uma aparência pobre e ele começa a criar uma narrativa para essa mulher. Qual seria o nome dela? O que ela faria da vida? O que aconteceria com ela? Então ele vai criando essa história junto com a gente. Não que necessariamente ele conheça essa mulher, ele saiba a história dela. É como se ele estivesse inventando. Então a gente tem nesse livro uma dupla ficção, né? É a ficção da ficção, porque A Hora da Estrela já é propriamente um livro fictício, mas a história que ele cria dentro da Hora da Estrela é também uma história fictícia, entende? É um pouquinho complicado, mas é basicamente isso. Então, esse livro tem muitas camadas que dá pra gente explorar,
mas eu acho que essa questão da inconsciência de si mesmo, né, de você não conseguir se enxergar na sua própria vida, é uma das coisas mais tristes, não só para Macabeia, mas também para nós que vivemos hoje, que não importa a nossa classe social, quem nós somos, o que nós fazemos, mas sim a consciência que nós temos de nós mesmos. Será que nós temos essa consciência da nossa própria existência? Ou a gente deixa a vida passar como fez a Macabeia? E a nossa única hora da estrela, a única hora que nós brilharemos, a única hora que nós enxergaremos a nós mesmos, ou que as pessoas nos enxergarão, será a hora da nossa morte. A Macabeia tinha um sonho de ser uma estrela de Hollywood, como Marilyn Monroe. E a única hora em que ela brilha, a única hora em que as pessoas a enxergam, é a hora em que ela morre. Então, isso é uma reflexão, né? Uma forma... De certa maneira, é a Clarice, né? Sendo a Clarice, tentando mostrar pra nós que a gente precisa passar pela vida com os olhos um pouquinho mais atentos, um pouquinho mais abertos, para as pessoas ao nosso redor, para que a gente as enxergue, mas também para nós mesmos, para que a gente nos enxergue. Talvez a gente esteja sendo Macabeia e não esteja percebendo. E não perceber é justamente ser Macabeia. Maca, porém, jamais disse frases. Em primeiro lugar, por ser de parca palavra. E acontece que não tinha consciência de si, não reclamava nada. Até pensava que era feliz. Ela nem sabia que era triste. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoamento do limbo, entre céu e inferno. Nunca pensara, eu sou eu. Acho que julgava não ter direito, ela era um acaso. Esta história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao Deus dará. Eu que também não mancharia por nada neste mundo com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca, como a da datilógrafa. Então, a própria escrita do narrador, né, o modo como ele escreve a história, é simples, é objetivo, não é tão simples assim, vocês vão perceber que é uma linguagem complexa, diferente, especialmente para quem nunca leu Clarice, mas isso tem a ver com a forma de Clarice escrever, mas... A questão é que o narrador, ele busca escrever a história de acordo com a história dela. Então é uma história simples, é uma história parca, é uma história insossa, de uma personagem insossa. Então o modo como ele escreve também é assim, ao Deus dará, entendeu? Ele vai escrevendo, o que ele pensa, é assim, simplesmente acontece. Não é uma história pensada, certo? Estou dizendo a ficção da ficção, o narrador, não a Clarice. Porque, obviamente, Clarice pensou essa história muito bem pensada, né? Mas aqui nós precisamos diferenciar narrador, Rodrigo S.M., de Clarice Lispector, que é a autora do livro. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Então, olha a forma que o narrador trata a Macabeia, né? Ele trata ela como uma mulher de alma rala, uma pessoa que vivia num eterno limbo entre ser e não ser, uma pessoa que não tem consciência de si mesma. Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Então o narrador vai colocando essas questões existenciais, né? De quem nós somos, o que é ser uma pessoa, o que nos torna um ser humano, né? É a nossa condição de vida. O fato de a Macabeia ser uma pessoa pobre, órfã, migrante, de não ter amigos, de não ter família, não ter um bom emprego, é isso que tornava ela uma não pessoa? Ou não é só isso? E aí torna a trazer o exemplo de Carolina Maria de Jesus. Para mim, essas histórias, ao mesmo tempo em que elas parecem, né, se entrelaçar, tem essa diferença muito grande da Carolina para Macabeia, porque a Carolina tinha essa consciência de si, sabe? Tanto que foi por meio dessa consciência que ela conseguiu sair da favela, que ela conseguiu escrever a literatura dela, que ela conseguiu mostrar para as pessoas a vida que ela tinha, né? Porque não era uma pessoa conformada com essa vida. Então eu acho que a questão aqui é exatamente isso, né? Não importa qual seja a nossa vida, boa, ruim, uma condição boa ou ruim, a gente não deve se conformar com isso. A gente deve buscar mais o tempo todo, né? Não mais simplesmente de condição de existência, mas mais de nós mesmos. Então, buscar entender quem somos, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, essas questões existenciais que atordoam todo mundo, mas que a própria Macabeia não pensava. Aliás, o narrador disse que só teve uma vez que ela pensou sobre quem ela era. Aí o Rodrigo diz o seguinte: também penso que eu não sou eu, pareço pertencer a uma galáxia longínqua, de tão estranho que sou de mim. Sou eu?
Espanto-me com o meu encontro. Então a gente tem essa reflexão do narrador que ele faz a partir da vida da Macabeia. Ele faz diversas reflexões a partir da vida dela e se usa da vida da Macabeia e dessa história que ele conta pra, de certa forma, entender a si mesmo. Ele quer buscar alguém que seja, de certa forma, parecido com ele, ao mesmo tempo que é tão diferente, né? Ele fica obcecado por ela e por essa história. Então ele tá também tentando se entender, entender sua própria vida a partir da história da Macabeia. Ele termina a história dizendo o seguinte: e agora? Agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Depois que a Macabeia morre, depois que toda a desgraça acontece, meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. Sim, no começo, a primeira frase do livro é o seguinte: tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e a história começa e a história termina dessa forma também. Tudo começa, tudo termina com um sim. Esse livro aqui não é uma resposta, não teremos respostas, teremos mais perguntas do que respostas, porque o próprio narrador diz que este livro é uma pergunta. Viva a literatura e viva Clarice Lispector!